Então, só pra fazer um preparo pra vocês sobre tudo, tipo, pra quem não me conhece, eu sou o Raizo, tipo, eu mexo com LoL já faz algum tempo, tipo, tô focado na função de coach há 2 anos, e essa é provavelmente a temática favorita no que tem já, como eu gosto de falar, como eu gosto de pensar e como eu gosto de agir, porque eu acho que a forma como a gente lida com o tempo no nosso cenário é muito diferente, e tem algumas aplicações muito específicas, mas a ideia que eu quero aqui não é mergulhar fundo sobre o tempo, eu não quero, tipo, ir muito além sobre o tempo, eu quero descomplicar para vocês o que é o tempo e fazer uma analogia que foi o que me fez ligar a chave de, tipo, ok, isso é importante e é assim que eu tenho que funcionar e é assim que eu tenho que lidar. Eu vou fazer essa analogia basicamente com música, então vai ter algumas coisas que vocês vão precisar escutar e eu juro que vai fazer muito sentido, vai ajudar vocês bastante. Tipo, tempo, uma aplicação rítmica da dinâmica de jogo. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a importância de tempo. A gente sempre discute qual a importância de tempo, o problema é que por a gente utilizar esse termo tempo, existe uma tradução errônea que geralmente gera confusão no conceito. Porque tempo, quando você traduz diretamente do inglês, é ritmo. E aí ele acaba sendo um falso cognato, porque em português a palavra tempo significa unidade de medida. E a gente está falando de coisas completamente diferentes. Eu sempre, quando falar de tempo, durante tudo que eu estiver apresentando aqui, vai ser sempre nessa ideia de ritmo. A não ser que eu fale tempo, que eu fale tempo 2 vezes, que aí eu estou me referindo a tempo em português, ok? Seguindo dessa premissa, eu vou botar uma pequena música para vocês e vou explicar um pouco mais as coisas. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muito do que a gente vai falar é sobre ritmo de jogo. E tudo que eu comparar aqui agora vai ser diretamente com música. Eu quero que vocês parem para pensar o quanto todas as dinâmicas das partidas e dos jogos que vocês vão jogar são únicos. E daqui pra frente você não é um jogador de LoL, você não é um técnico, tipo, você vai ser um músico. E aí eu vou dividir as funções para vocês e tudo vai fazer muito sentido. Existem algumas coisas que é muito importante para eu explicar, que vocês pensem no jazz. O jazz provavelmente é um gênero musical que mais vai trazer a ideia do que eu quero explicar para vocês. No jazz, cada um dos instrumentos tem sua própria performance e tem sua própria cadência de ritmo. Mas se você olhar eles isoladamente, cada um dos instrumentos, eles funcionam como se fossem músicas isoladas. Porém, quando você traz todos, eles fazem uma música muito mais melódica, que soa quase como um improviso, mas não é. A mesma música. Considerando que o jogo é uma música, você como músico sabe exatamente como a música deve acontecer, o que precisa ser feito, as notas a serem tocadas, ao menos na teoria. Assim como o seu oponente. Todas as partidas que vocês forem jogar nada mais são do que duas bandas tocando a mesma música com um objetivo muito simples. Errar o mínimo para não ser vaiado e falhar. Então, eu tô dizendo pra você que a solo queue que você joga é como se você juntasse 5 músicos para performar uma música. E outros 5 músicos para performar essa mesma música. Às vezes ali vai ter alguém que tocou essa música milhares e milhares de vezes e sabe todos os detalhes, todas as nuances, todos os acordes. Às vezes vai ter alguém tocando aquela música pela primeira vez. Às vezes vai ter alguém que trocou de instrumento recente e não tá confortável. Às vezes vai ter alguém que perdeu a palheta que tá acostumado a tocar. Às vezes vai ter alguém que trocou o kit de cordas recente. Tinha muito tempo sem praticar. As comparações são bem simples e bem fáceis de você entender. Mas de vocês entenderem. Mas tudo que a gente está falando aqui é sobre prática, repetição, dedicação e experiência. Que são os pilares do fundamento do LoL. Notas musicais, quando tocadas erradas, ressaltam assustadoramente.
E aí eu vou mostrar tipo um trecho bem pequenininho pra vocês. Que é isso aqui. Ele tá mostrando uma escala de nota e com espaçamento. Ele tá jogando no baixo. Só que ele vai mostrar depois essa mesma escala cortando os espaçamentos. But when you're playing a scale like this, a scalic run, you want your notes to be, E aí ele condensa depois, tocando as notas uma em cima da outra, cortando o espaço. Isso não significa que a forma que ele estava tocando antes era errada, mas não combina com o que ele vai fazer, que é as escalas. Isso entra no que a gente tange de rotações erradas, pique fora de comp e outros detalhes, tipo uma build errada. Todas as coisas têm suas situações específicas. O importante é que você, como músico, saiba qual é a situação que você tem que utilizar as coisas. E você acoplar as coisas no LoL nada mais é do que você não dar espaço. Você manter o ritmo de jogo da forma certa. Pensem no LoL como se fosse uma batida rítmica de 0 a 8, certo? Tipo, as coisas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo 1 toda vez que você retorna à base e 8 toda vez que você cumpre o objetivo. Porque essa é a lógica natural. Você cumpriu o objetivo, você retorna à base e repete a escala. Você se prepara, farmando, ganhando objetivo, ganhando pressão, ganhando recurso, tirando HP, para efetivamente fazer o seu objetivo final. E retornar à base novamente, contabilizar mais. E assim vai. Você sempre repete o ciclo. Quando você está falando sobre essas repetições, uma coisa é essencial, que é o seu mindset. Quando a gente pensa no League of Legends, muitas das pessoas aplicam que o jogo é movido em turnos de prioridades. Só que a gente está falando de variáveis inúmeras que não combinam com a ideia de turnos, já que turnos são facilmente previstos e controlados. O que falamos aqui é de janelas de oportunidade, respiros únicos para você fazer um solo derradeiro, ou errar absolutamente e envergonhar a banda inteira. Tudo é sobre janelas. Por que janelas? Porque tudo que você está fazendo no jogo é opcional. Você pode não farmar. É uma opção sua, não significa que é o que você quer. Mas você pode, todas as coisas são opcionais. E, acima de tudo, a vitória é opcional. Mas isso vai muito mais além do que vocês conhecem, do que vocês entendem pelo jogo. Vai também uma parte da cultura e da filosofia de vida de vocês. Então, seu mindset, acima de tudo, tem que ser aquele lá do início. Errar o mínimo possível para não ser vaiado. Porque você não quer passar vergonha, você quer tocar a sua música, e essa é a sua função como músico. E você, como atleta, como coach, como técnico, como manager, qualquer que seja a sua função, o que você quer é performar essa função errando o mínimo possível. Porque o objetivo aqui, lembre-se sempre, não é ser perfeito, mas é buscar o mais próximo disso. Para exemplificar toda essa situação de aplicação de tempo com essa dinâmica mais solta, eu vou mostrar um jogo da TES contra a World Elite, que foi um jogo que me marcou muito, que foi da final da Demacia Cup. Deixa eu voltar aqui, que ele veio um pouco depois. Tipo, o que eu quero de vocês é só algumas coisas muito simples. Deixa eu voltar o slide para mostrar o draft. Não, tá no indicar mesmo, mais fácil. A gente teve a matchup no top, Kennen contra Kali. Kennen naturalmente tem o push e, tipo, isso com o desenvolver do jogo piora a situação. Então o que aconteceu foi que o Kennen, aos 2,35, pegou a pressão de wave lá em cima e dropou uma ward. Assim que ele dropou essa ward, a TES pingou, teve o conhecimento dessa ward e o Caça fez a rotação para baixo, porque ele sabia que como a bot lane dele era um Victor e uma Leona, porque eles fizeram a rotação no draft para garantir a Vayne contra o Galio, tava tomando pressão, ele rodou para baixo para garantir os campos dele. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui e comentando para vocês, vou botar em 2x. Então, ele viu a rotação do que vai acontecer, que é isso aqui, 2,35 no jogo mesmo, 2,27, 2,28, 2,30. Ele vai pegar a pressão e dropar ward lá.
Assim que dropou, foi pingado, ele pingou que estava a caminho do blue dele, porque ele teria que contestar esse blue, porque ele não pode perder para não ficar muito atrás. Ele vai fazer o lobo, enquanto o Olaf faz o blue, vai descer, garantindo o smite o blue e rotacionar para cima de novo. Assim que ele rotaciona para cima, ele vai fazer o scuttle, depois a galinha, e voltar novamente para a parte de cima, que é o tempo exato de que a ward acaba. E aí ele efetua um gank e cobra o flash do Kayn. Isso a gente tá falando de janelas de decisão. Tipo, assim que ele viu a ward sendo dropada e ele viu que ele não teria tempo para fazer o clear e descer para baixo, ele cortou instantaneamente para baixo. Vocês podem olhar que a ward acabou no instante que ele pisou no top. Gankou, cobrou o flash. Então, com a ausência disso, do flash, o que acontece? A Akali, assim que pega de vocês, executa a parte 2 do plano. Ela dá all-in e cobra o ultimate do Kayn. Certo? Com isso, eles estabeleceram a janela do que eles querem, que é o Arauto. Essa janela do Arauto é um pouco maior a execução, mas vocês podem olhar. O Kayn continua sem flash, ele troca a spell para curar. Aqui eu vou repetir. Acho que bugou, tá? Tá YouTube Video Player. Saiu o anterior. Bugou o quê? Não, tinha dado um bug, ficou YouTube Video Player ali. Mas já voltou ao normal agora. Ah, ok. Então... Ué, peraí. 7... Ele deu all-in. Aí eles rotacionam para começar a preparar pro Arauto. Só que o que eles querem desse Arauto não é realizar o Arauto em si, é lutar por ele. Por que eles querem lutar por ele? Porque o outro time da WE não tem uma pressão tão tranquila para fazer o siege. E a forma como a TES quer lutar é aglomerando, eles querem lutar juntos. Só que o Kayn se torna problemático por conta das ferramentas que ele tem para criar espaço nas lutas. Então eles vão aproveitar essa janela, rotacionar como se fossem fazer o Arauto e comprar uma luta. E se vocês olharem, o Jack Love antecipou a rotação e cortou muito mais cedo para vir pelo Arauto. Enquanto o Zhuming atrasou, e acontece isso aí. E assim que eles terminam isso, eles saem, eles não realizam o Arauto, porque a janela exata, que voltou o flash do Kayn, e daqui a 5 segundos volta o ultimate dele. Isso é um jogo controlado. Porque seria um risco de janela que eles não querem correr. Então, é muito importante que vocês entendam que é por coisas assim, que não é um jogo de turno. Porque se isso fosse um jogo de turno, essa janela era absoluta. Porém, enquanto eles estavam planejando isso tudo, aconteceu várias outras coisas no mapa. Dentre essas, o Jack Love tomou um dive na bot lane. E o Caça só ignorou a existência do que estava acontecendo e continuou fazendo aranguejo. Porque não era o plano de jogo deles. E é assim que se gera a dinâmica. Tempo, o tempo sendo tempo ritmo, para gerar vantagens de experiências que são recursos sólidos, porque não podem ser transformados em outra coisa. E por sua vez também gera vantagem de recursos líquidos. O que são recursos líquidos? Gold, flash, wave, pressão, visão. Então esses recursos você queima eles para transformar em alguma coisa. E essa coisa são janelas de jogadas. É o que eu chamo de TERJ e é aplicado isso em alguns outros MOBAs. Mas não se fala tanto no LoL. Essa janela é essencial, porque a gente está falando sobre você aplicar seu ritmo para gerar recursos, sejam eles sólidos ou líquidos, e esses recursos gerarem espaço para janelas de jogadas. Então, o que eu quero com vocês e o que eu queria abrir os olhos de vocês, que vocês enxergassem tudo literalmente nessa analogia de música. Então, tipo, por exemplo, se você como técnico, sendo um maestro, que você enxergasse que às vezes o seu player, sendo um músico, vai entender melhor do instrumento dele do que você. Só que você, como músico, como instrumentista, tem que entender que você depende do trabalho do maestro para executar sua peça, para executar sua música. Porque ele está confiando em você a execução.
E você tem que confiar nele o planejamento. Não é uma coisa sobre quem sabe mais, é uma coisa sobre vamos fazer juntos. Você pode sempre estar certo, mas até que ponto estar certo é melhor do que ser vitorioso? Então, eu quero que vocês destacar alguns aspectos bem específicos para vocês, que é, seus erros sempre pesam mais que seus acertos. Seus acertos sempre vão ajudar a encobrir os erros dos outros, porque é assim que uma dinâmica de banda funciona, e é assim que uma solo team funciona, e é assim que uma dinâmica de time funciona. Toda sessão, ou toda partida, ou todo treino, ou todo MD5, vai ser completamente única, e sempre vai ter algo para se aprender nela. E não existe perfeição, mas existe a prática infinita para se aproximar ao máximo dela. É tudo sobre uma questão de dedicação, de intensidade, de busca, para se chegar no ponto que você quer. Eu nunca vou virar para você e dizer, cara, eu quero ser o melhor de todos. Porque isso é uma coisa muito pessoal. Você falar é fácil. Só que você demonstrar depende de todas essas outras coisas. Depende de todas as práticas, das horas de ensaio, das horas de aquecimento, de você ouvir suas próprias músicas para ver onde você está errando e quais são as notas que vocês estão errando. É tudo sobre a mesma coisa. A gente está falando de universos completamente diferentes. A gente está falando de um jogo online, de algo que é tão antiquado quanto falar, sabe? E um dos problemas que a gente tem muito no LoL é que a nossa comunidade é muito nova, então a gente tem a cabeça muito fechada para ir buscar referências e analogias de coisas que estejam fora do nosso círculo. E é justamente o contrário. Por a gente ser uma comunidade nova, a gente devia buscar referenciais de coisas que estejam fora do nosso círculo, porque eles têm muito mais a ensinar pra gente do que a gente tem pra mostrar pra eles. Então, era uma aula muito reflexiva. A ideia era mostrar pra vocês de tipo, tempo é muito mais sobre como você quer encarar as coisas do que você efetivamente querer uma resposta pra tudo. Não existem respostas, existem perguntas e tomadas de decisão. E quando a gente está falando sobre isso, vocês vão entender que no fundo, o que mais importa é você não hesitar e continuar praticando. Eu acho que essa é a maior lição que eu posso passar para vocês, que é literalmente, não importa qualquer coisa que aconteça no seu caminho, você sempre vai ter percalços, mas sempre vai ter problemas, sempre vai ter obstáculos. E às vezes os obstáculos vão bater muito, muito pesado, sabe? Tipo, vão bater numa frequência e de uma forma que você vai achar injusto, mas a busca é sua, sabe? Tipo, vão ter várias pessoas para te ajudar na caminhada, mas tipo, o sucesso é único e exclusivamente seu. E eu acho que isso é a melhor coisa que eu posso passar para vocês, assim. Eu queria deixar esse espaço para perguntas. Então, tipo, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, pra gente ir falando sobre. Cara, antes que perguntem do assunto da aula, eu queria saber onde vão mandar a aula gravada, porque eu cheguei bem no final. Tudo bem, o Capivara que tá gravando. Tá sim. Disponibilizar num canal do YouTube que a gente tem no momento. Não sei que horas a gente vai estar compartilhando lá, mas provavelmente ou hoje ainda ou amanhã, tá? Aliás, só um detalhe aqui que eu queria trazer. A gente está com um limite máximo de pessoas na transmissão, certo? Sim. Estavam com 50 pessoas na sala. Eu vou ver se tem algum jeito de resolver isso para quem quiser tá aparecendo, tá? Mas se alguém quiser tá arrumando um jeito de transmitir para outra pessoa, bom, é com vocês. De qualquer forma, eu vou tentar resolver isso pra vocês, mas a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, que a gente tem um feed aqui em cima. Por enquanto não tem nada, mas logo eu vou disponibilizar o link dele também, tá? Tudo bem. O que eu quero agora, tipo, é literalmente, eu quero que vocês façam perguntas, eu quero abrir um pouco mais essa discussão para vocês, porque essa analogia ela é muito profunda. Tipo, é a ideia do maestro, é a ideia do
da guitarra, dos acordes. Todas as coisas vão sendo aplicadas para todos os pequenos detalhes que vocês encontrem no jogo de vocês. Então, por favor, podem perguntar à vontade, não tenham receio. Se vocês quiserem alguma dúvida pontual de tempo também, estamos por aí. Ô Raiz, uma questão específica sobre essa analogia. A selva seria parte de uma orquestra maior? A selva e o suporte hoje seria parte de um maestro específico? Seria eles os grandes caras que regem um pouco o jogo de maneira mais... Se você for levar para uma ideia um pouco mais específica, você vai ver nada mais, nada menos que o jungle seria a percussão. Que ele é a base e o que dita o ritmo do jogo. Enquanto o suporte estaria muito mais para os metais, que entram para os pontos mais específicos, onde as jogadas são muito mais nichadas e muito mais bem planejadas para execuções muito, muito, muito pontuais. Então, é aquela ideia que você tem de, tipo, numa orquestra, você ouve a bateria o tempo todo, mas você sempre fica marcado quando vem um solo de sax ou um solo de trompete. É a mesma ideia de um suporte e de um jungle. Alô, tá ouvindo? Tô. Tá, eu fiquei com uma dúvida, porque tipo, tu falou que no esquema do jazz, que cada instrumento pode tocar uma música separada, só que junto é muito mais melodioso, né? Sim, sim. Se um instrumento erra, o outro deve mudar para acomodar o erro do primeiro, ou ele deve continuar fazendo a mesma coisa? Tipo, ele deve se adaptar ao erro, ou ele deve seguir a partitura corretamente? Então, é aí que entra a parte do que a gente fala justamente pelo jazz. O jazz é muito mais um organismo vivo do que uma música datada. Então, toda vez que acontece alguma coisa do jazz que é fora do programado, todo mundo se adapta. Não só, tipo, uma pessoa da banda em si vai ter que se adaptar, mas todos os outros 4, no caso, né, como a gente está falando de LoL, vão ter que se adaptar, vão ter que ter mudanças específicas. Então, vamos pegar um exemplo mais pontual pra gente. Se um jungle morre no jogo, todo mundo tem que guardar para proteger o jungle. Porque a partir do momento que esse cara morreu, que era a bateria, a gente precisa que todos os outros instrumentos encubram para que esse cara consiga voltar para a música na cadência certa. Porque senão, dali para frente, vai ter erro o tempo todo. Porque sem a bateria você não tem a base de ritmo da música, e sem a base de ritmo da música todo mundo está fora do compasso. Então o compasso inteiro tem que se ajustar para trazer a bateria de volta. Entendi. É isso. Aqui, eu volto lá. Belezinha. Mas alguém tem alguma dúvida? Pode-se usar essa ideia em outros jogos também? Claro. A diferença do que a gente vai ter para os outros jogos vão ser os ritmos bem específicos. De tipo, como a gente vai aplicar as coisas. De como a gente vai correr atrás das coisas e de como a gente vai lidar com essas coisas. Quando a gente está falando, por exemplo, de FPS, que é um jogo muito mais rápido, muito mais dinâmico, ele está muito mais para um ska do que para um jazz. É um ritmo muito mais acelerado, uma BPM muito maior, então todas as tomadas de decisão são muito mais rápidas, muito mais intensas. O que vai mudar como você quer tratar a sua banda, entre aspas, do seu time, é o ritmo de estresse deles. Porque como você está trabalhando com intensidade muito maior e com janelas de reações muito menores, o emocional deles às vezes pesa muito mais do que o nível técnico. Porque o nível técnico vai vir de repetições exaustivas e de práticas exaustivas. Que nada mais é do que como o pessoal toca ska, que é como se fosse um jazz acelerado. Por assim dizer. Não sei se ficou tão claro assim pra você, mas você muda o peso das coisas. O emocional passa a pesar um pouco mais, o técnico passa a pesar um pouco menos, e você tem que alinhar essas duas coisas sempre muito, muito, muito cuidadosamente. Enquanto, tipo, no MOBA o emocional é extremamente importante, mas você tem mais janela de tempo para trabalhar isso. Ficou claro para você, Frog? Dá um legal aí no chat. Se sim, eu vou para a próxima dúvida. Belezinha. Uma dúvida do Moita. Pode falar aí, Moita. Mandei o invite para você. Você aceita aí. Pode falar. Tá montado. Tá. Beleza. Tipo, não é mais uma dúvida, é mais uma ideia para se desenvolver, porque eu não vi você explicando, né?
que no LoL, tipo, tem dois conceitos de tempo. Tem o tempo corrido, que é o do timing, que fica rodando em cima, que seria mais para os objetivos, né, para os drags, arautos. Sim, sim. E tem o segundo termo, que é mais usado pros spikes, né, tipo o EZ, tem o spike de 2 itens. Aí, tipo, tem como você desenvolver esse conceito, porque tem muitos jogadores que não devem entender muito isso, tá ligado? Quem Sim, estuda mais pra coach deve entender melhor. sim, sim. Era só Então- isso mesmo. Não, tudo bem, sem problema. Quando a gente está falando sobre dinâmicas mais específicas, de tipo, por exemplo, a gente tem um tempo corrido, que é como se fosse a música estrutural o tempo todo, e a gente tem o que a gente chama das pontes nas músicas, que é tipo os trechos entre os refrões e entre as intros e entre os solos, que eles fazem a função de interligar. Então, quando você está pensando no spike, é como se fosse um ponto crucial, certo? É como se fosse um refrão, é como se fosse um solo. E para você chegar nesse ponto, o que mais importa é a preparação para chegar nesse ponto, e não um ponto em si. Então, quando a gente está falando sobre spikes, por exemplo, você está com o EZ no time, o EZ vai spikear quando fechar a Muramana, e o item a escolha depende de como esteja o draft, tipo, se ele vai partir para uma Drektar, se ele vai partir para um Ruptor, para uma Trindade, etc, 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 etc. Mas o importante para ele é destacar essa gota, caso ele faça gota, ou fazer 2 itens, caso ele opte pelo colhedor de essência ou o item mítico a escolha. Mas que você construa esse caminho, esse pathing, essa rota, essa melodia para ter o menor nível de interferência possível. Porque enquanto você tem geralmente um EZ no time, você tem alguma outra rota que é extremamente agressiva, que vai ser tipo uma batida muito mais intensa, tipo, por exemplo, um Renekton no top. E aí é você saber aplicar e dinamizar essas rotações, de tipo, desafogar a bot lane, afogar o oponente no top, desafogar a bot lane, afogar o oponente no mid, e fazer esses ciclos de rotações. Porque, é igual eu falei, a gente não fala sobre janelas e turnos, a gente fala sobre ciclos, e os ciclos podem sempre ser cortados de forma violenta. Por isso o ciclo é muito mais fácil de você trazer pro LoL. Por isso que é muito mais a cadência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque você não pula do 4 pro 8, mas você pula do corte do 4 para recomeçar o ciclo, voltar à base e transformar em outras coisas melhores. Eu acho que é muito importante para vocês entenderem essa parte de spike como nada mais nada menos do que uma forma de você respeitar o jogo até o timing certo para você executar. É um aquecimento, por assim dizer. Ficou claro? Pra mim ficou. Valeu. Obrigado. Valeu. Vou pro próximo. Ok, não tava achando. Eu queria também falar algo semelhante, mas diferente, que nessa analogia de música, banda, etc., para mim não fica muito claro as questões de scaling, por exemplo. Tem composições que tem Lucian contra, sei lá, Victor, que se ele não ganhar o jogo em X pontos ou garantir uma vantagem muito grande em X tempo, de tempo mesmo, não de ritmo, vai dar muito ruim. Tem como encaixar isso nessa analogia aí? Como é que é isso aí? Tem. Porque, tipo, a gente não tá falando nesse caso de solo queue, a gente tá falando de, tipo, quando a gente tá falando sobre planejamento em cima de competições de ritmo, a gente pode estar falando como se fosse um show, certo? Um request ou um duel, por assim dizer. São pessoas tocando trechos específicos de músicas específicas. Então, o que vai mudar é como o seu impacto no seu trecho, por assim dizer, funcione. Porque, pensa o seguinte, como funciona geralmente um show-off entre 2 guitarristas? Eles ambos vão tocar a mesma música e cada um toca um trecho. Se o Lucian, que ele tem a função de, tipo, ter um impacto muito mais rápido, muito mais cedo, ele erra na janela que é a janela dele, ele vai dar muito espaço para a pessoa que vem depois punir eles, deixar um impacto muito maior sobre a plateia, que no caso vai ser, tipo, a plateia vai ser como se fossem os recursos. Então, quando a gente está falando sobre essas composições que são de, tipo, tempo muito mais acelerado, nada mais, nada menos do que é uma banda que você tem uma expectativa muito maior. Você espera que eles errem muito menos. Você tem uma expectativa absurda de como os caras vão performar. Então, qualquer erro que os caras tenham vai ser sufocante. Enquanto a outra banda, se existe um pouco menos de expectativa. Então, eles têm espaços para os erros, assim, mais pontuais e tal.
Só que você sabe exatamente o que vai vir. É muito sobre isso, assim, é sobre, trazendo a analogia de um outro canto, é high stakes, sabe? É tipo alto risco por alta recompensa, é apostar alto. E é meio que essa a ideia de quando você faz um draft agressivo, você oferece muito mais coisas para pouco tempo e você tenta digerir isso tudo num ritmo muito das coisas. Cortou um pouquinho, acho. Como Não sei você vai se vai todo mundo. Você vai rotacionar. Ficou claro? É, pra mim cortou um pouquinho esse final, não sei se pra outras pessoas também, não sei se é da internet. Mas eu já tinha entendido antes. Vai mudar, é basicamente a intensidade, pô. A intensidade é a base de como rodar as coisas, porque a intensidade vai definir como você vai cortar seus daça. Você tem uma intensidade muito violenta e você tem que obedecer a ela. E se você erra, o peso desse seu erro é tipo peso 2, peso 3, enquanto o erro da outra banda vai ser peso 1, porque eles não estão tentando fazer tudo numa intensidade muito maior. Opa, licença, meu fone tá bugando? Não? Não, tá só a voz. Então, vou aproveitar e deixa pra fazer uma pergunta também. É o seguinte, o conceito de tempo, ainda que ele seja, assim, ele esteja sendo descomplicado, o conceito em si aqui, você teria alguma dica para tipo, os jogadores no geral, de como eles poderiam estar tentando, tipo assim, não exatamente treinar, mas como eles poderiam estar conseguindo o hábito de prestar mais atenção no tempo que eles estão tendo dentro do jogo, o ritmo deles dentro do jogo? Seria alguma dica para tipo assim, como prestar mais atenção nisso? Existem 3 formas de você prestar melhor atenção na sua cadência. Eu vou trazer 2 formas que são mais diretas de como vocês prestam atenção isso em relação ao LoL. Que uma é você assistir os VODs fazendo anotações físicas, porque aumenta a sua qualidade de absorção e principalmente quando você fizer as anotações, anotem os timestamps, as marcações de tempo para vocês notarem como o ciclo do jogo funciona. E que você faça isso também com os seus próprios VODs. E aí você vai notar a discrepância entre os seus tempos e os tempos dos jogadores profissionais que você costuma assistir. E assim você vai notar. Ok, eu deveria ter aplicado esse ritmo, estou aplicando esse ritmo. Onde eu estou errando? E outra coisa, que é uma marcação que a gente usa para música mesmo, que é você escutar músicas de curta duração. E que seja de um gênero musical que você gosta, de tipo músicas de 2 minutos a 2 minutos e meio. E depois de um certo tempo, essa música que você gosta, você vai ter essa noção de tempo, sabe? Tipo, que essa música dura esses 2 minutos, você vai saber que esse pedaço é mais perto do final da música, esse pedaço é mais antes, e assim você cria uma marcação de tempo interna. Tanto que é um truque muito comum isso para as pessoas que têm bastante ansiedade de escolher uma música para ser seu pilar emocional, que tipo, é uma música para te acalmar quando você ficar extremamente ansioso. Isso ajuda também a você coordenar seu ritmo interno, não só em questão do jogo, mas questão emocionalmente também. Acho que é a melhor forma deles aprenderem a lidar com o tempo. Ok, muito obrigado. Nada. Bem, como mais ninguém apareceu para tirar dúvida, acho que é isso. Encerro por aqui.